Boa noite a todos os internautas que nos acompanham. Meu nome é Sandra Portela e eu estou aqui no Centro Espírita Harmonia, nessa quarta-feira, dia 13 de maio de 2020, para conversar um pouco com vocês sobre alegria cristã. É o tema da palestra do dia de hoje. Mas antes de começar, eu gostaria de fazer uma prece, uma oração junto com vocês. E estejam da melhor forma possível, que seja confortável, que vocês consigam sentir a paz e que pode ser feita dos olhos fechados, com os olhos abertos, não importa. O que importa é que você se sinta bem. Vamos lá. Senhor Jesus, mestre amigo, irmão de todas as horas, te agradecemos pela oportunidade do dia de hoje, estarmos compartilhando toda a sabedoria, todo o conhecimento que vem das tuas palavras, dos teus exemplos. Que possamos cada vez mais estarmos fortes, determinados e iluminados para as nossas decisões. Que mais esse dia, assim como todos os outros dias, possam fortalecer os nossos caminhos e que possamos ser grandes o suficientes para expandir todo o nosso amor e este conhecimento a todos que cruzarem os nossos caminhos. Se conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Bom, agora vamos dar início à nossa palestra. O tema é alegria cristã. Como disse a vocês, é do livro de Chico Xavier, do capítulo 93, do livro Caminho, Verdade e Vida. E esse capítulo, ele vem dizer inicialmente a respeito das pessoas que estiveram com Jesus num grande momento da sua dor, um grande momento da sua crucificação. E vem falando de todo o sofrimento e dor daquelas pessoas que estavam ali em volta. Eu gostaria de fazer a seguinte reflexão com vocês. Qual é o sentido da dor? Para que a dor? Para que o sofrimento? Esta é uma realidade que, em geral, as pessoas não param para perguntar. As pessoas não param para refletir sobre o que aquilo e por que aquilo está cometendo aquela pessoa ou a si mesmo. No início, a dor e o sofrimento quer ser livrada, ela quer ser levada. Inclusive a própria dor e o sofrimento não quer ficar com o corpo, não quer ficar com a alma. E o próprio corpo, a própria alma também não quer. Então, ambas não combinam. Uma quer se separar da outra. Vocês já pararam para pensar que a dor, a verdadeira dor, ela não é da alma? Dor é orgânico. A dor é do corpo, ela é material. Ela é um processo orgânico. E sofrimento é uma questão de interpretação. A dor e o sofrimento nunca deveriam ser uma escolha para se evoluir, para aprender, para adquirir um salto quântico, um salto evolutivo. Porque ela não tem esse significado.
A dor, ela revela o que não está bom no nosso corpo orgânico. Ela não serve para outra coisa, ela só serve para avisar. Dor física só serve para avisar que organicamente alguma coisa não está bem em mim, no meu corpo. A dor vista, aquelas pessoas que estavam vendo a cruz e a dor no corpo de Jesus, tecnicamente estavam vendo a dor orgânica. E aquilo estava gerando um sofrimento nela. E aquilo precisa ser interpretado. Você que é da área da saúde, que muitas vezes vê a dor no corpo das pessoas, reflita sobre esse sofrimento que gera em você e o sofrimento que leva aquela pessoa. E tente fazer as interpretações diante da realidade. As coisas não acontecem por acaso. O sofrimento é uma inadequação psíquica que traz desconforto ao ego. Todo mundo que vive sofrido, que vive o sofrimento, é porque ele está sendo apresentado de uma maneira que mostra que o ego saiu da zona de conforto. E aí, meus irmãos, eu digo a vocês de que isso é o começo de tudo. Quando eu começo a olhar para dentro de mim, fazer uma interpretação e perceber que eu posso ir além daquilo que eu estou sentindo, que eu estou percebendo, o caminhar do espírito, aí sim, a abordagem, o processo evolutivo do espírito pode estar começando. Quando nós olhamos para o sofrimento das pessoas, quando nós olhamos para o nosso sofrimento, nós podemos querer se livrar logo, querer, como enfermeiro, como médico, por exemplo, dar logo o remédio que vai sanar. Ok? A ciência está aí, ela é feita para isso, para que a gente possa estar contribuindo com o próprio organismo humano, que vive nesse planeta, vive nessa terra, nesse lugar, está naquele hospital, e toda a ciência e tecnologia em prol disso, está tudo certo. Mas o que estaria incompleto é, naquele tempo que eu estou com a dor, que eu estou com aquela doença, que eu estou passando por aquela situação, o incompleto é eu não me perguntar o porquê. Aliás, não, é se perguntar para quê, não por quê. Porque é o que todo mundo pergunta. Na verdade, o melhor, o correto, o mais adequado é se perguntar para que aquilo está acontecendo comigo. Que tal começarmos por aí? Rebobine toda a sua vida passada. Rebobine toda a sua saga do seu passado, desde o dia que você nasceu até o dia de hoje. Desde os tombos que você tomou fisicamente, machucou o joelho, cortou o pé, teve que tomar injeção, teve que tomar antibiótico, foi para o hospital, precisou ser operado. Repare a dor do parto. Rebobine e comece a observar que a dor faz completamente sentido para o corpo. Porque ele diz que alguma coisa está acontecendo e precisa ser regulado e organizado. E aí o sofrimento que aquilo traz, e às vezes perdura muito mais do que a própria dor para algumas pessoas, é para se perguntar para quê? Por que às vezes, inclusive, esse sofrimento ele é muito maior para alguns e menor para os outros? Eu tenho uma experiência, eu fui enfermeira de UTI muitos anos e eu tive a
2 pacientes com quase a mesma idade, mesma geração, com a mesma patologia, tomando remédios que eram obrigatórios pelo protocolo, então os mesmos remédios, na mesma dosagem. E um paciente sofria, lamentava, reclamava, muitas vezes até xingava de estar ali, de não suportava mais, não tinha nenhuma paciência, não olhava para dentro de si e observava o que estava acontecendo com ele. Inclusive, muitas vezes, até em se aproximar desse paciente para poder fazer algum medicamento, ele quase não aceitava, ele resistia. Ele pedia para vir outra hora. Às vezes era bravo mesmo com a situação. Em comparação, o outro paciente parecia que nada sofria, nada sentia. Eu digo a vocês aquilo por todo o sofrimento que causava em mim, mas não é algo que eu parava para pensar. Por que era diferente? A dor, até a dor física e o sofrimento. O que fazia um suportar mais do que o outro? Mas aquilo ainda era a minha interpretação. Eu já era espírita, mas já lia muita coisa a respeito. E aquela minha prática me fazia me questionar isso. O que faziam as pessoas serem diferentes? Por que a dor e o sofrimento eram diferentes? Por que um escolheu a lamentação, a dor, e às vezes esse outro ainda olhava para os outros pacientes, está vendo ali? Olha lá, olha quanta dor, olha quanto sofrimento, para que a gente precisa disso? Isso aqui não é justo. Era a interpretação dele, né? Mas o que eu faço com isso, diante disso, é sempre a interpretação que vai me ajudar a me adequar nesta vida. É o que vai me ajudar a olhar além da linha do horizonte. Imagine você na beira do mar, olhando a linha do horizonte. O que é que tem ali? O que é que tem depois da linha do horizonte? A interpretação é sua. Eu posso dizer para vocês agora que pode ter navios, porque eu imagino que os navios, percebo, pelo que eu conheço, que os navios não conseguem estar na beira do mar. Porque senão eles vão afundar, eles não conseguem flutuar. Lá no fundo, e principalmente além da linha do horizonte, é onde é a melhor rota. Mas isso é uma interpretação minha. Você poderia me dizer que além da linha do horizonte, você vai ver muito mais tubarão, golfinho, baleias e outros animais. Animais aquáticos que a gente não costuma ver na beira. Porque a sua interpretação, as suas experiências, o que vem na sua cabeça, de maneira intuitiva ou não, é o que vai responder. Repare que essas são as nossas experiências. A interpretação é de acordo com o que cada um vive. Porém, o exercício da paciência, o exercício de como você lida com a coisa em si é o que conta. Não olhe só para o mundo externo. Estamos falando de nós. Quando estamos abrindo as portas para estas palestras, é para falar de nós mesmos. Aquelas pessoas estavam olhando para a dor e o sofrimento de Jesus e muitos de vocês, nós diríamos, estão sofrendo pelo outro, né? Mas não. Aquilo lá é uma parte de nós. Aquela dor e aquele sofrimento é um pouco de nós também, que não foi descoberto, que não foi esclarecido, que não está tão claro assim para nós. É muito interessante olhar a dor e o sofrimento nessa perspectiva.
É claro, gente, é claro que todos nós, quando olhamos para o outro e vemos sofrer, ninguém gosta. Quem que gosta de ver lágrimas, dor, sangue, manchas roxas? Ninguém. Quem é que gosta de sofrer pela morte do outro, um ente querido que se foi e você às vezes vive o luto por mais de anos, dias, horas, continua chorando, sofrendo porque lembra, não é isso? Isso é sofrimento. Mas pergunte-se, para que você está sofrendo? O que aquilo significa? Interprete isso para a sua vida, porque essa dor, esse sofrimento é seu. Se você, todas as vezes que for responder e dizer, porque é saudade, porque machuca mesmo, porque está doendo, mas isso é além, entende? Isso é muito mais do que você pode imaginar. É dentro de uma outra perspectiva que você precisa analisar isso. Se todos nós, todos os dias, ao final do dia, começássemos a observar qual foi o nosso comportamento, se o que a gente falou, se o que a gente pensou, aquilo nos agrediu o outro, gerou dor, gerou sofrimento, se aquilo aumentou a minha dor, o meu sofrimento, se eu fiquei mais encucada com isso, eu fiquei sem dormir por isso. Isso certamente iria nos ajudar de maneira muito expressiva, porque é fundamental essa análise. Não basta olhar para o outro, olhar o sofrimento do outro e achar que você apenas está com dó, que você está sofrendo pelo outro, porque não é. Quando aquilo bate em você, é porque uma parte de você também que está passando por aquele processo. E aí você pergunte-se, por quê? Aliás, para quê? Né? Para que você está vivendo aquela realidade? Então, nessa perspectiva, pense que tudo que chega perto de mim, tudo que se aproxima de mim, não é por acaso. Tem algum motivo. São todos os personagens, quando eu sofro, pela televisão, pelo que me contam, pelo que eu vejo, pelo que eu mesmo às vezes provoco. São na verdade, quando eu passo pela dor, pelo sofrimento, são os outros personagens que fazem parte de mim. E aí, quando eu quero eliminar, quando eu não quero mais sofrer, quando eu dou desculpa para tudo, na verdade, o que eu faço é uma tentativa de me curar. Porque eu continuo apenas olhando para o externo. Mas repare que a ferida do outro, quando isso acontece com o outro, não é sua, é do outro. Mas você às vezes no afã de curar, de correr atrás, de poder consertar aquilo, sem pensar, na verdade você está em busca de curar a sua ferida, curar você, porque todos somos um. Estamos todos tão entrelaçados, tão envolvidos, que nem percebemos que não dá para se separar. Ao mesmo tempo que eu digo que a ferida não é sua, quando você vê o sofrimento e a dor do outro, mas é você que quer curar-se. Quando sente, quando sofre pelo outro, você busca uma parte desse seu personagem, busca se curar. Mas ao mesmo tempo, quando eu digo que todos estamos entrelaçados, é porque a nossa mente, o nosso corpo nos ensinaram assim, e a gente precisa pensar em desfazer isso. Nos ensinaram que tudo é separado. E por isso a gente quer se livrar, mas ao mesmo tempo a nossa essência, a nossa sabedoria interna,
está começando a sentir aquilo também que é meu. Por isso que eu sofro pelo outro. Por isso que às vezes até a dor do outro eu sinto. Mãe com filho, repare, é um pouco de você. Então, eu estou levando a uma reflexão de que, quando pararmos com tudo isso, talvez a humanidade esteja num bom caminho. Talvez a humanidade esteja muito mais em paz consigo mesmo, com seu corpo, com a sua alma, com seu espírito, esteja em harmonia com o universo. Porque quando as dores se cessarem, quando o sofrimento não existir mais, não é nesse mundo que vamos estar. Não é isso o tempo todo que se diz que a gente vai passar para uma fase de transição, se já não estamos passando? Dizem os espíritos que estes mundos são mundos que não têm sofrimento, ou que estão em fase de transição para o não sofrimento. Penso que todos nós que já estamos pensando sobre isso, estamos nessa fase de transição. Então, quando você vê o outro, se sensibiliza pelo outro, você está sim lidando com o seu sofrimento, com o sofrimento dele, porque todos somos muito interligados, ligados, mas é também uma oportunidade, uma dádiva de você se reconstruir, buscar o seu próprio remédio, curar a sua própria ferida. Vocês sabem que, ainda enquanto enfermeira de UTI, às vezes eu era até chamada a atenção porque eu gostava muito de conversar com os pacientes e ouvir as histórias deles. Ouça as histórias. Ouça as histórias que as pessoas contam com poder de escuta. E às vezes, na maioria das vezes, quando se fala de dor e sofrimento, essas histórias, no fundo, o que está atrás dos bastidores é o medo da morte, é o medo do término. Foi isso que eu percebia. Eu percebia isso nos meus pacientes. Eles achavam que por estar na UTI era o último momento da vida deles. Claro, penso eu que hoje, 2020, as pessoas já não pensam tão mais assim, porque a tecnologia de ponta, as UTIs são modernas, elas estão lá para nos ajudar. Não estou falando nos casos extremos, existem situações e situações, mas os pensamentos mudaram, né? Mas naquela época, os pacientes achavam que era a última porta, era o último momento. Ainda que fosse, há de se interpretar. Para quê? Porque, meus amigos, a morte, ela não é o limite. Ela não é o limite do espírito. Eu tenho aprendido que o limite do espírito é Deus. O limite do espírito é atingir a divindade. E se estamos falando em atingir a divindade, estamos falando que vamos continuar galgando e saindo do humano e ir além disso. Você interprete da forma como lhe convier. Mas essas etapas são etapas que vamos chamar de saltos evolutivos para um personagem que vai começar a se desnudar, ele vai se abrir, ele vai trazer oportunidades de se conhecer. É mais ou menos assim, é como se o primeiro boom do universo, o hálito de Deus, a respiração de Deus, esse expandir de Deus, pudesse disseminar as sementes, os seus próprios fractais, mas que ainda é o todo, mas em pequenos pedaços. E você é um desses pequenos pedaços que conserva o todo.
Mas conforme vai se expandindo, vai entrando na matéria e vai esquecendo da sua essência. E de repente, novamente, quando você vai assumindo que você é o todo, que você é um só, que você está coligado nesses reinos, com essas pessoas, com o sofrimento delas ou não, você vai descobrindo e você vai retornando. E é isso que é exatamente estar sendo divino. É isto que é a divindade, é isso que eu digo que é o limite, entende? Porque os processos físicos, eles existem aí para nos levar às reflexões. Ele existe para que possamos juntos a pensar de que é possível fazer o processo de autocura. Eu digo uma coisa a vocês. Se algum dia vocês sentirem dor física novamente, porque de alguma maneira todos nós já sentimos isso, deixe a dor física para os remédios, para a medicina. Não deixe ela tomar conta de você. Não permita que ela assuma o lugar da sua essência. Utilize esse sofrimento como uma interpretação. Assim como você deixa as portas para o carpinteiro arrumar, assim como você deixa o jardim para o jardineiro cuidar, apenas sinta o cheiro das flores, bem organizadas, arrumadas e bem plantadas. Assim como abra e feche essa porta de uma maneira que você entre e saia da sua casa sem maiores problemas. Então a dor, ela não é obrigatória, entende? Ela está aí para algumas reflexões que vão ser exploradas a partir dessa essência. Viva a sua alma de maneira contínua. Busque fazer reflexões profundas interior sobre o acontecimento da coisa em si. Faça disso um exercício, uma história na sua vida. Vocês sabem que isso me faz muito me lembrar o mito de Quiron. Quiron ele cuidava e curava todas as feridas e as dores da humanidade. Mas um dia, e ele era metade homem, metade cavalo, e um dia ele foi atingido por uma flecha e ele ficou manco. E ele começou a subir a montanha manco e de repente ele viu Prometeu todo acorrentado. E ele tomou o lugar de Prometeu. Ele ficou acorrentado. Sabe por quê? Porque ele resolveu, ele descobriu que ele mesmo não podia se curar, ele curava as pessoas. Ele, durante o processo de assumir estar no lugar de Prometeu, Prometeu foi no ouvido dele e contou um segredo. E aí ele tomou o lugar de Prometeu. Sabe o que isso significa? Significa que ele assumiu o lugar dele nesse processo. Ele estava no mundo para curar as pessoas, para fazer a atividade dele. Esse era o propósito dele. Era para isso que ele veio. Esse segredo contado no ouvido de Quiron por Prometeu era para dizer: assuma o seu lugar. Você veio para isso. Você não vai fazer isso com você, você não tem esse poder. Deixe as pessoas seguirem os seus caminhos, assuma o seu.
Pois eu digo a vocês, cada um de nós, cada um de vocês assuma o seu lugar, o seu caminho. Você não precisa da dor nem do sofrimento para nada. Leve a vida de uma maneira alegre, feliz, de uma maneira que você possa olhar o mundo com outros olhos, não com os olhos pesados, cansados, densos dessa matéria que o corpo já é denso, é material. Não deixe isso tomar conta de você. Faça como Cairo. Faça como ele. Olhe a dor e o sofrimento e assuma. O estar manco e com dor, ele tinha que assumir porque era dele. Não tinha ninguém que pudesse estar no lugar dele para isso. Olhe para você. Veja as suas dores. Veja os seus sofrimentos. Veja de que maneira você está olhando para isso. Você está aumentando? Você está sendo hipocondríaco no processo? Você vai levar o luto até quando? É importante o sofrimento, a dor, porque nos faz refletir, mas não é obrigatório. Você que dá o limite para isso, esse é o segredo. Você que dá o limite para isso. Seu limite é qual? Para que este sofrimento em você? Para que esta dor em você? Será que esse é o melhor caminho? Será que isso que você escolheu é o que vai te dar esse salto? Não é, não é. Isso vai te fazer ficar preso no processo, entende? É preciso olhar internamente, é preciso se desnudar para crescer. Este é o segredo. É isto que Jesus vem contar nos nossos ouvidos todas as noites, todos os dias. Assumir a nossa própria ferida na condição de imortais é diferente de assumir uma ferida na condição de mortal. Nada existe, nada e ninguém irá nos dizer e nos fazer como curar, a não ser nós mesmos. Não existe receita para isso. A receita é viver o processo. Sabe, não basta apenas estarmos conformados e saber que somos imortais. Isso é só teoria. É um saber que não é uma sabedoria, entende? É só um conhecimento. É preciso experimentar a essência da consciência desse processo. Ter consciência desse processo é experimentar. Como é que você tem consciência desse processo experimentando? É exercitando o não medo e depois adquirindo esse segredo. O segredo é assumir-se a si mesmo. São 2 momentos fantásticos para esse processo. Não ter medo e assumir-se a si mesmo. Apesar da bagagem de sofrimentos, elas vão constituir, sim, alicerces de uma vida que vem além de algo que vai acontecer para nos estruturar, nos organizar, talvez nos fortalecer. Mas o sofrimento não te leva a saltos evolutivos. Ela te dá a experiência, mas não é obrigatória. Se você aprender
a conviver com essas situações em busca de novos pensamentos, de novas atitudes, de novos caminhos, reconfigurar a partir de novos paradigmas, dizer e olhar e dizer assim, não, isso eu já passei, eu não preciso passar por isso novamente, eu não preciso buscar isso para o meu coração, exatamente como desta vez eu vou enfrentar isso com mais paz e mais alegria. Mais paz e muito mais alegria. Vocês sabem que essa conversa me fez lembrar agora aquele meme que aparece no YouTube, que é o meme do caixão, onde em um determinado lugar na África, se eu não me engano é em Gana, as pessoas que têm mais posse, mais dinheiro, elas contratam pessoas que carregam o caixão e cantam, dançam, né? Fazem movimentos com o caixão e isso é status. As pessoas vão ser enterradas dentro desse contexto. Existem memes engraçadíssimos no Brasil em relação a isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, olha que interessante, a forma cultural como algumas pessoas, algumas comunidades, né, enxergam a vida e a morte, o processo em si. É claro que olhando daqui, eu posso estar dizendo, é a forma deles olharem que a vida continua, não necessariamente. Mas olha o fato em si, né? Como é que você está olhando o seu fato? Quando você tem uma dor, um sofrimento, você leva quantos dias e quantas horas com isso? Eu conheci uma médium, ela é viva até hoje, mas ela tem um problema sério da cintura para baixo, né, nas pernas, um acidente de carro que ela teve. Ela conta isso direto nas palestras e eu acho interessante demais. Já ri muito com isso. Ela disse que ela sentia muitas dores, porque os ossos das pernas foram amassados, foram praticamente triturados. Então não havia remédio que fazia passar aquela dor. E ela gritava, ela urrava o corredor todo, os outros acordava os pacientes. E aí um dia um espírito que acompanhava ela disse assim para ela, olhe, você faz favor de substituir esses gritos e esse horror dessa gritaria pelas músicas, viu? Faz favor de cantar no lugar de gritar, porque isso não vai te levar a lugar nenhum. E ela dizia assim, é porque não é você que está aqui encarnado, é porque não é você que está aqui com essa dor, meus ossos foram triturados, vem aqui viver na carne para você ver o quanto é bom. E batia a boca, né, com o espírito. O espírito, pois eu estou lhe dizendo, o que vai lhe curar, o que vai passar a dor é a música. E cante alto, cante para todo mundo ouvir, na mesma altura que você está gritando. Ele insistiu. E aí ela disse que as músicas que ela lembrava, que sabiam parte da letra, depois ela aprendia as letras todas, eram as músicas do Roberto Carlos. E ela começou a cantar as músicas em voz alta, e ela disse que era muito desafinada. Quando a dor vinha, ela cantava as músicas das baleias, não sei o que, as músicas de Roberto Carlos, todas. E ela foi ficando assim, uma cantora que todo mundo que passava pelo corredor achava graça. E uma vez perguntaram para ela por que ela gritava tanto, cantava alto daquele jeito, né? Em vez de gritar, ela agora cantava. Ela diz assim, para espantar os males, para ver se a dor passa. E aí ela, na palestra cantando, que quando ela começou a reparar, é como se fosse um mantra. Ela começou a entrar naquela energia da música, ela mesma começou a se convencer da própria letra, da própria música. Ela estava em outra vibração. Gente, ela explicou para nós que ela começou a entrar em outra frequência. E que as dores não existiam mais. As dores começaram a passar. Porém, o tempo que ela ficou no hospital, ela disse assim, mesmo que as dores passaram, eu comecei a cantar porque eu fiquei com medo da dor voltar. Com o tempo,
ela foi entendendo, os espíritos foram explicando para ela como é que isso se dá. E ela passa essa informação, esse conhecimento e hoje essa sabedoria para todos, né? Que escutam ela falar. E eu aprendi muito com isso. E quando alguma coisa acontece assim, antes eu me sentia vítima e achava que aquilo era meu e que eu era a pessoa que mais sofria no mundo por conta daquilo. E a experiência, ouvindo essas pessoas mais sábias, eu fui aprendendo de que eu posso mudar de frequência. Eu posso olhar a vida de uma maneira muito diferente. Penso que é isso que Cristo espera de todos nós. Essa suprema sabedoria. Ultrapassar esses limites e ir de encontro à própria divindade de si mesmo, né? Saber que todos estamos tão interligados e isso é um patrimônio, sabe? Saber disso é um patrimônio. Saber disso e compartilhar isso com as pessoas, dando exemplo, é um legado, é edificar outros caminhos para as outras pessoas. Penso que a alegria cristã, ela não consta apenas de prazeres da inconsciência. A alegria cristã, ela é tão sublime, é você saber que as dores, os sofrimentos sendo trazido à tona, à consciência, vão nos trazer os maiores júbilos que podemos encontrar em nós mesmos. E isto é essencial. Nunca esqueçam de edificar qualquer coisa que chegue para vocês. Porque este é um caminho que não tem volta. Saber disso, conhecer isso, expressar isso a partir dessa nossa essência é encontrar-se com a divindade. Nunca, nunca, nunca deixemos que o sofrimento e a dor tome conta de nós. Mas ao contrário, traga esta alegria para dentro de si e se encontre com Deus. Talvez esse seja um ensinamento, uma sabedoria que pode ser deixada para as pessoas, para os seus familiares, como um legado imenso na vida de todo mundo. Lembrem-se disso. Vamos aproveitar essa oportunidade neste momento tão sublime, deste encontro, deste bate-papo. E eu gostaria de convidá-los a fechar este momento, qualquer frequência que esteja ao seu redor, e trazer para si essa paz interior, essa harmonia, para que possamos começar a encerrar a partir de uma prece de agradecimento a Deus. Mestre Jesus, a partir dessas reflexões te agradecemos a oportunidade, mais uma vez, de estarmos reunidos em Teu nome. Que possamos dividir com todos aqueles que estão à nossa frente, nos nossos lares, que possamos dividir com eles essas experiências. Se conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Tenham uma boa noite e reflitam bastante sobre essa conversa, tá bom? Um abraço a todos. Até logo.